A unidade do corpo de Cristo não é pautada em amor e misericórdia. A unidade do corpo de Cristo é pautada em uma verdade, a verdade bíblica, a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus. Estamos unidos em um só corpo por causa da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma verdade que nos liberta é a mesma verdade que nos une, que nos nivela em Cristo, que nos edifica e que nos conduz à maturidade e ao perfeito aperfeiçoamento, até a maturidade da imagem de Cristo ser formada em nós. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai considerar os elementos dessa unidade. No estudo anterior que fizemos, já havíamos comentado como preservarmos essa unidade. Mas agora, esta unidade tem alguns elementos que nós podemos compreender que são elementos que corroboram para a preservação dessa unidade. Vejamos, por exemplo, no capítulo 4, verso de número 4, Paulo diz: há somente um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essas considerações do apóstolo Paulo mostram algumas realidades básicas que unem os cristãos. E nós somos unidos não apenas pelo amor de Cristo e pela compaixão dele para conosco e de nossa para com os nossos irmãos, mas estamos unidos também, enlaçados e permeados pela verdade do Evangelho. O primeiro elemento que Paulo traz é: há um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Nós temos várias denominações no corpo de Cristo, mas as denominações, elas são limitadas, elas não têm toda a totalidade e plenitude do corpo, mas o corpo, que abarca todas as denominações cristãs, o corpo de Cristo, sim, detém da plenitude. A unidade que temos em Cristo com os nossos irmãos é porque todos os irmãos que um dia receberam a Cristo pela fé em seus corações estão batizados no mesmo corpo, o corpo invisível de Cristo, que é a sua igreja espalhada por sobre a terra. No verso número 4, Paulo fala: há um só corpo. Existem várias denominações, mas só existe uma única e verdadeira igreja, a eclésia, a igreja de Cristo. Além disso, o segundo elemento que Paulo nos aponta, depois de um só corpo, um só Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito que regenera um irmão que acabara de se converter na denominação X, é o mesmo que tem a capacidade de entrar no presídio, de entrar no hospital, convencer esse pecador do pecado, da justiça e do juízo e batizá-lo no corpo invisível de Cristo. Por isso que Paulo vai afirmar: todos fostes batizados no corpo de Cristo. Porque quem nos batiza nesse corpo invisível é o Espírito que, ao convencer o homem pecador do pecado e da justiça e do juízo, esse homem passa a ser parte integrante agora do corpo universal da igreja invisível. E como nós podemos estar inseridos em várias denominações, as denominações juntas compõem o corpo de Cristo, a sua igreja. Além de um só corpo, além de um só Espírito, nós temos uma só esperança. A esperança gloriosa, a bendita esperança de que um dia o Senhor Jesus virá e todo aquele que entregou a sua vida o verá, o reconhecerá. E naquele dia, toda essa bendita esperança que Paulo fala
de que todas as coisas serão restauradas, de que todo o universo, toda a criação será redimida do cativeiro do pecado e todas as coisas voltarão ao estágio de antes da queda, um estado em que a sua criação, a criação de Deus, juntamente com o seu povo, a igreja, viverão juntos numa dimensão de santidade e justiça, onde o pecado não terá mais domínio. E essa é a bendita esperança que nos une como igreja, como corpo de Cristo. Um só Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor daquele que professa a sua fé numa denominação pentecostal. Ele é o mesmo Senhor daquele que professa a sua fé numa denominação reformada. Ele é o mesmo Senhor que professa a sua fé numa denominação carismática, neopentecostal ou pentecostal. Nós fazemos parte de um só corpo, de uma só igreja. Temos o mesmo Espírito. Além disso, uma pergunta que nos releva aqui e traz alguma grande consideração seria a pergunta que alguém fez a Gandhi. Qual era o maior empecilho para o cristianismo no país da Índia? E, pasmem, a resposta de Gandhi foi: o maior empecilho são os cristãos. Que tristeza saber que os cristãos que poderiam mostrar o senhorio de Cristo em suas vidas podem ser tropeços, escândalos para os de fora. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, misericórdia do nosso coração, para que possamos preservar e zelarmos juntos por esta unidade e um dos pilares, a bendita esperança, a bendita fé, uma só fé, um só corpo e um só Espírito. Falamos de um só Espírito, um só corpo e agora uma só fé. Uma só fé seria o conteúdo da verdade em que cremos. A fé não é um salto no escuro. A fé tem um firme fundamento e o firme fundamento da fé é a palavra de Deus. Por isso, quero desafiá-lo a examinar as Escrituras, a estudar as Escrituras. Estamos aqui nesta série de estudos de Efésios, uma série longa, examinando. Isso requererá de nós paciência, perseverança, prontidão, determinação do nosso coração e até disciplina do nosso corpo para estudarmos as Escrituras Sagradas. Requer tempo, requer qualidade desse tempo, disponibilidade da nossa parte. A unidade da igreja também pode ser marcada através da fé que está em Cristo. E Cristo é a sua palavra, e a palavra tem doutrinas. Jesus entrava nas sinagogas e ensinava os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos do Senhor. Portanto, há quem considere que a igreja não tenha doutrina. Pelo contrário, a doutrina de Cristo era o que os apóstolos também ensinavam. Em Judas, versículo 3, ele fala acerca do credo da nossa fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo vai falar a Timóteo das sagradas letras que nós devemos conhecer para aumentar e crescermos na nossa fé. Além disso, nós temos no 6º ponto um só batismo. Não está se referindo ao batismo no corpo, ao batismo nas águas, mas o batismo no corpo invisível de Cristo, que é a igreja, que através do Espírito que nos convenceu do pecado, automaticamente nos mergulha e nos insere no corpo invisível que é a igreja de Jesus. Por exemplo, o ladrão na cruz não foi batizado nas águas, mas aquele ladrão recebeu a salvação e Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado no corpo invisível de Cristo, que é a sua igreja. E quantos até hoje podem enfrentar a morte num leito hospitalar sem ter tido a oportunidade de se batizar? Mas o batismo não nos salva. O batismo apenas confirma a nossa entrega da nossa vida a Cristo através de um ato cerimonial e memorial daquilo que Cristo fez por nós na sua morte, sepultura e ressurreição.
E eu finalizo trazendo o sétimo e último ponto que Paulo traz. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Em Efésios capítulo 2, já havíamos estudado isso antes, nós fomos batizados no corpo de Cristo e fazemos parte agora como membros da família de Deus. E se somos de um mesmo Pai, somos da mesma família e a família é a Igreja de Cristo. Por isso que Paulo diz, um só Deus e Pai de todos, que age sobre todos, por meio de todos. Que privilégio preservarmos a unidade de Cristo, lembrando desses elementos tão importantes, dessas considerações. Um só corpo de Cristo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só fé e um só Deus e Pai. Estamos examinando as Escrituras em Efésios capítulo 4, estudando acerca da unidade e na aula de hoje o fundamento dessa unidade. Deus abençoe a sua vida, espero vê-lo no nosso próximo encontro. Até lá! Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.